Opa, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco de profecia, a palavra de Deus. É muito importante. E nós sabemos que está havendo uma guerra dos teólogos, e essa guerra dos teólogos envolve toda a igreja. Queira que não, todo mundo se envolve nisso aí, nesses assuntos. Porque tem alguém que estuda profecia, que se interessa nesses assuntos, então eu estou falando para aquele que se interessa nesses assuntos. Os que interessam nas profecias, se estudam profecias, né? Porque nós devemos ser honestos. Como cristãos, temos que ser honestos com a palavra de Deus. É isso aí. O que é certo. O que é errado, tudo bem, é errado. Então precisamos estudar verdadeiramente como a Bíblia ensina. Porque a interpretação das profecias não sou homem nenhum que tem direito de dar a interpretação das profecias. Homem nenhum. Quem tem que dar a interpretação das profecias é a própria Bíblia. Não existe essa de criar um sistema, de estudar a Bíblia. Só dá errado isso aí. Só dá errado. Porque as profecias, as interpretações das profecias, quem dá é a própria Bíblia. É isso aí que é correto. Falando em profecias, né? Estamos falando aqui dos últimos dias. A lição, né? Dos últimos dias. Assunto profético, né? Que a lição está trazendo aí para nós. E olha só o que está escrito aqui na lição. Tem um assunto aqui muito interessante para quem entende profecia. Nós vamos ver o que o texto está falando aqui, a lição. Hoje é 1º de setembro de 2024. Essa lição está trazendo um assunto muito importante. Olha o que está dizendo aqui. A lição desta semana começa com uma breve história de Marcos 12, em que Jesus fez uma declaração profunda sobre a ação de uma viúva. A parte principal da lição, no entanto, trata de Marcos 13, uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Esse capítulo, juntamente com Mateus 24 e Lucas 21, fala sobre a queda de Jerusalém e eventos que se desenrolariam até o fim do mundo. Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que fez, nesse caso Jesus, até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Cristo. O tema que me destaca, que vem destacando aqui na lição desta semana, está falando aqui em Marcos 13. Deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que fez. Ou seja, as profecias começam do tempo do profeta para frente. Para trás não é profecia. Para trás é história. Se refere à história. Tanto é que o capítulo 7 do livro de Daniel começa ali falando dos impérios. Eles começam com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas quando chega no capítulo 8 do livro de Daniel, eles não começam com Babilônia. Eles começam com o poder reinante para frente. O capítulo 8, o poder reinante ali já é o Império Medo-Pérsia. Não é mais Babilônia. Então, Babilônia já virou história. Foi na transição, né? De Nabucodonosor para Ciro. Então, sai Babilônia e entrou o Império Persa. Então, o capítulo 8 começa com Medo-Pérsia. Veja que está certinho, como a lição está dizendo aqui, que a profecia começa do profeta para frente. E o capítulo, e o livro de Apocalipse foi escrito no período de Roma. Todo mundo sabe disso, né? O livro de Apocalipse foi escrito no período de Roma. Então, não se trata mais, a profecia não se trata de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Não. O poder reinante aqui da profecia do livro de João, né, que é Apocalipse, é de Roma
para frente, para os nossos dias. Ou seja, Apocalipse foi escrito para o tempo do fim. O Apocalipse é isso que está dizendo aqui, a palavra de Deus. Então eu estava assistindo um programa de um apresentador aí, que tem um programa, um canal, que fala 1 minuto profético, e nesse canal ele fala um bocado de heresia, um bocado de besteira, fica distorcendo a palavra de Deus, e uma das berrações que eu vi ele falando, e matando a pau, achando que está matando a pau ali, ele fala que as 7 cabeças não se refere a papas, não. Como assim? Se a profecia está dizendo que as 7 cabeças se referem a papas, como que não se refere aos papas? Quer ver uma prova disso? O capítulo 13 de Apocalipse, verso 3, fala que uma das 7 cabeças foi golpeada de morte. Está se referindo a quem? A quem essa profecia aí? Ao Papa Pio VI, que caiu, né, o poder romano, o poder papal caiu em 1798. A supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e terminou em 1798 com a queda papal. Papa Pio VI, em 1798. Como não? Como não? Essa é a ferida mortal. Esse é o golpe mortal que é falado lá em Apocalipse 13, verso 3. Já caiu por terra aí essa tese dele aí. Porque a palavra de Deus é que tem que prevalecer. Não é a palavra de homem nenhum. Quem dá a interpretação das profecias é a própria Bíblia, não é homem nenhum não. Então, se referindo aqui à profecia das 7 cabeças, né? Aqui em Apocalipse 17, vamos ler o texto aqui. Apocalipse 17, verso 9. Isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está assentada. Elas também são 7 reis. Outra coisa que ele fala, que esses 7 reis não se referem a papas. Outra aberração terrível. Outra aberração terrível. Então vamos ver o que a palavra está dizendo aqui. Apocalipse 17, verso 9. Né? O que está dizendo aqui? Isso exige sabedoria e entendimento. Ok. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está assentada. As 7 cabeças são um símbolo. O anjo vai dar a interpretação. As 7 cabeças são 7 montes e 7 reis. Agora, vamos discutir aqui esses 7 montes, que ele fala que são impérios. Ele diz que são impérios. Vamos lá. O que é que a profecia está dizendo aqui? O que é que significa esses 7 montes? Porque está dizendo que a mulher está assentada sobre os 7 montes. Quem é essa mulher que está assentada sobre os 7 montes e que tem 7 cabeças? Claro que se refere à besta do mar. Ok. Agora, essa mulher que está sentada, em profecia, mulher significa o quê? Igreja. Agora veja o que está escrito em Apocalipse 17, verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Muito claro que a profecia está falando aqui. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Mulher em profecia é a igreja. Nesse caso aqui está falando da igreja caída. Uma igreja caída. O que significa essa igreja caída? A grande cidade. Quem é essa grande cidade que domina os reis do mundo inteiro? Roma. É ou não é Roma? Claro que é Roma. Então essa mulher aqui representa Roma. A grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Onde todos os reis, príncipes e governadores se curvam. Aonde? A esse poder. Esse poder. Então, essa mulher está montada em 7 montes. Os 7 montes representam geograficamente o endereço do trono da besta. Onde é que essa mulher está assentada? Essa mulher representa a grande cidade, Roma. Que está assentada onde? Onde é que fica Roma? Essa igreja? Entre as 7 colinas de Roma. As 7 colinas de Roma é conhecido mundialmente. E o que significa isso? O endereço do trono da besta. Do trono da besta. Roma, o capítulo 17 está falando da exaltação da igreja de Roma. Que
no primeiro, lá na Idade Média, a besta do mar caiu em 1798. Todo mundo sabe isso, sabe disso. Pio VI foi preso. Uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Apocalipse 13, 3. Está falando isso. Que ano foi isso aí? 1798. Se referindo a um dos papas. Uma das 7 cabeças foi golpeada de morte. Então, as 7 cabeças ali se referem a papas. Não tem como fugir disso. Foi a prisão do Papa Pio VI. Então, essa ferida mortal ficou um período sem papa na Terra. De 1798 a 1929, foi o período que ficou a Terra sem papa. Então, 1929 é o período que começou o início da cura, no Tratado de Latrão, entre Benito Mussolini e Pietro Gasparri. 1929. Começou ali o início. Ele fala lá no canal dele que todos afirmam que foi a cura da ferida. A cura. Não, ninguém está falando isso. Ninguém fala. Quem está falando isso é ele para distorcer a coisa. O início da cura começou ali em 1929. E os papas passaram a ser reis a partir de 1929, porque antes eles não eram considerados reis. Então, se conta-se a partir, sim, está nos livros, está na história, é só pesquisar, vai no Google, você vai ver tudo isso aí. A partir de 1929, conta-se os 7 últimos papas. Sendo que Bento XVI, que seria o 7º, mas ele desistiu. Ele renunciou, ele desistiu. Você está numa fila e alguém desiste, você ocupa outro lugar. O lugar daquele que desistiu. Foi isso que aconteceu com o Papa Francisco. Então, nós estamos vivendo hoje no último Papa. E o Papa Francisco, através do movimento, né, da plataforma Laudato Si, ele está colocando aí um movimento mundial, que eles querem assumir o poder. Exatamente, todo mundo sabe disso, que está todo mundo trabalhando aí para o decreto dominical. O auge desse poder. É o auge desse poder. Então, eles querem um domínio mundial. E vão conseguir, porque está na profecia. Provisoriamente. Porque o capítulo 13 fala da recuperação dessa ferida, da cura. O capítulo 17 está falando da exaltação da igreja de Roma. E o capítulo 18 de Apocalipse está falando da queda dessa igreja. É isso que vai acontecer. Então, o anjo está dando a interpretação aqui. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. Então, os símbolos são as 7 cabeças. Os 7 montes é a localização do trono da besta. A besta é o sistema. E as cabeças são os líderes. Lembra lá de Apocalipse 13, verso 3, do golpe mortal. Uma das cabeças foi ferida de morte, se referindo ao Papa Pio VI. Então, como vamos fugir disso aqui? Dizer que os 7 reis não se refere aos papas. Que os 7 montes não se refere aos montes lá das colinas de Roma. Eles apresentam como impérios. Sabe por que não pode ser impérios? Porque a profecia, o Apocalipse, foi escrito no período de Roma. E a profecia começa do poder reinante ou do profeta para frente. Está aqui a lição falando. Nós estamos em 1º de setembro de 2024. A lição está falando aqui. Aqui. Pesquisa aí na sua lição. Está muito claro aqui. Que a profecia começa do profeta para frente. Para trás da história. Então não pode ser 7 impérios. Tá bom, irmão? Tá muito claro aqui a profecia. Vamos ser honestos com a palavra de Deus. Vamos ser verdadeiros. Vamos ser um cristão honesto e verdadeiro. Vamos deixar de hipocrisia e de falsidade. Defender, porque eu pertenço a essa igreja. Sim, mas defenda a palavra de Deus. Defenda a palavra de Deus. Não temos que defender placa de igreja, amizade com o pastor. Não, temos que defender a verdade. O próprio Jesus falou para a sua própria família que não estava em harmonia com Deus. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Por que ele falou isso? Com a sua própria família. Porque não estava em harmonia com a vontade de Deus. E Jesus é honesto e verdadeiro. Ele defende a verdade porque ele é verdadeiro.
Então vamos deixar de hipocrisia e ser cristãos verdadeiros e defender a palavra de Deus verdadeiramente. Ah, porque eu pertenço a tal igreja, eu tenho que defender a minha igreja, a minha placa de igreja. Não. Todo mundo, qualquer igreja, tem que defender a Bíblia, a palavra de Deus. Aí sim, você está sendo um cristão verdadeiro, coerente com a Bíblia. Isso vai agradar a Deus. Aquele que obedece à Bíblia, segue os ensinamentos da Bíblia, você vai agradar a Deus. Porque a profecia está muito clara. Começa do profeta para frente. Para trás é a história. Então, os 7 montes não pode ser 7 impérios de jeito nenhum. Está mais claro do que isso? A lição está mostrando isso aqui. Vamos duvidar agora de novo? A cada dia que passa, a lição vai trazendo assuntos, mostrando a verdade. Exatamente o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, que é a Bíblia. Não adianta juntar aí o pastor Samuel Pinheiro com a sua patotinha e fez o que fez comigo. Os olhos de Deus estão vendo e a cada dia que passa está revelando aqui os erros de vocês. Se vocês não se arrependerem e não botar a palavra de Deus em prática, seja quem for, quem vai julgar é Jesus. Ele está lá no tribunal, no santuário celestial, oficializando o juízo oficial, né? O juízo celestial. Ele está lá. O nome de cada um está lá. E aquele que não estiver obedecendo à vontade de Deus, como ele falou, com a sua própria família, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aquele que não estiver se enquadrando com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, é ele que vai julgar. Ele vai dar a sentença. Só sei que vale a pena obedecer a palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. O próprio Jesus disse, não devemos alterar a palavra de Deus. Tem que seguir como está escrito. Não adianta vir com conversinha fiada, porque é pastor tal, nome renomado. Não interessa o nome de ninguém aí. O que interessa é que a Bíblia está falando. E ponto final. Então ficar com seus canais, mostrando as suas mentiras e levando o rebanho de Cristo para a morte, vão prestar conta a Deus. Porque está aqui, ó. Primeiros Escritos, página 124, diz assim: vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. Vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte. Os sacerdotes, sabe quem são, irmão? Os falsos pastores. Os falsos pastores estão conduzindo as suas ovelhas para a morte, enganando o povo com suas mentiras, com suas falácias, distorcendo a Bíblia e se passando como certo. Esse é o engano satânico que está levando muita gente à perdição. E não estão nem aí, as pessoas não estão nem aí. Jesus disse, meu povo perecem por não examinar as Escrituras. Individualmente, cada um de vocês tem que estudar a Bíblia. Eu estou falando esse assunto aqui. Eu não estou mandando você acreditar em mim, não. Pegue a Bíblia e examine a Bíblia. Quem quer que seja que estiver falando, pegue a Bíblia e vai examinar. É assim que Jesus está mandando fazer. Não estou mandando acreditar em mim, não. Acredite na palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com sua consciência perante o Espírito Santo, faça a sua reflexão. Não temos que defender erro, não, irmão. Temos que defender a verdade, o que é certo. Dizer que os 7 montes são 7 impérios. A profecia começou no período de Roma. É de Roma para os nossos dias, não para trás. Então essa profecia, dizer que são 7 impérios, os 7 montes são 7 impérios, já caiu por terra. Se você não crê nisso, então você é um falso, você é um mentiroso, está desfazendo da palavra de Deus, porque a lição está trazendo isso aqui, está marcando aqui, ó. Como é que vamos fugir disso? Vai continuar distorcendo até quando? A palavra do Senhor diz que no tempo do fim, Daniel 12:4, que a ciência do saber se multiplicaria. A ciência do saber profético se multiplicaria. Então, nos nossos dias, o conhecimento, a luz que nós temos hoje, através da entrada da internet, ficou muito mais amplo o conhecimento, ficou vasto as pesquisas, não tem como esconder mais nada. Não adianta ficar clapeando não, falando coisinha por aí, não adianta não. Quem é verdadeiro, quem entende profecia, vai em busca, e a internet está aí revelando tudo. Foi o próprio Jesus que falou que a ciência do saber no tempo do fim se multiplicaria.
Isso é profecia. Isso é a palavra de Deus, dizendo que o seu conhecimento vai se alastrar. Vamos parar de ficar preso a um pensamento pequeno, lá de atrás, não sei quantos anos lá atrás, ensinamentos errados. A luz chegou, irmão. Clareou agora para todo mundo. Quem crer e for batizado serão salvos. Tem que crer na palavra de Deus, crer nos ensinamentos de Jesus. É esse assunto que eu quero deixar bem claro aqui, sobre esse assunto aqui de Apocalipse 17, verso 9. Tá? Que está se falando realmente dos papas. O verso 10 está falando disso. Que 5 existe. 5 caíram, 1 existe. Foi no período de João Paulo II. Começou o auge dessa igreja. 6º Papa. Aí entra Bento XVI. Ele renuncia, durou pouco tempo, renunciou. Aí entrou o Papa Francisco. Apocalipse 17, verso 10 está explicando sobre isso, sobre os papas, sobre essas profecias. Não tem como fugir disso. Agora você vai botar o quê? Os 7 montes para 7 impérios? Se a profecia começou no período de Roma? Para trás é a história, compadre. É história, não é profecia. A profecia é de Roma para os nossos dias. Os 7 reis representam realmente os 7 papas. Aqui está se falando da exaltação da igreja de Roma, o capítulo 17. O capítulo 13 fala da recuperação da ferida. E o capítulo 18 fala da queda dessa Babilônia. Estamos no fim, irmão. Queira que não, estamos no fim. A profecia está se cumprindo. E precisamos ensinar a verdade, pregar a verdade, estudar a Bíblia, tirar dúvidas, se reunir com os irmãos, ter alguma dúvida, se reunir e defender a verdade. Não defender uma panelinha de conceitos humanos. Não, que nós estudamos a Bíblia, nós temos isso, mas quem dá a interpretação das profecias não é homem nenhum, não. É a própria Bíblia. Quem quiser que siga o ensinamento de homens. E depois cada um vai responder diante de Deus. O conselho que eu dou, estude a Bíblia. Siga a Bíblia. Peça a orientação do Espírito Santo. Está faltando sabedoria? Vai lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5. E peça sabedoria a Deus. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus vivo, Deus poderoso, exaltado e glorificado seja o teu nome. Muito obrigado pelo conhecimento profético da tua palavra que revela essa maravilha para nós. A profecia de Apocalipse 17, verso 9 e 10 está falando realmente das 7 cabeças que são os símbolos, que elas são 7 montes e são também, está falando, além dos 7 montes, são 7 reis. Está se falando do sistema e dos líderes. Está se falando de Roma. Está se falando da besta, né, que são o sistema, e dos seus líderes, que são as cabeças. Os 7 montes são a localização do trono da besta, conforme Apocalipse 13, verso 2, que a Bíblia fala que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta do mar. Está escrito em Apocalipse 13, verso 2, que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade. E onde fica esse trono? Apocalipse 17, verso 9. Está se falando dos 7 montes, a localização do trono da besta, que tem também 7 reis, que são os líderes, referindo-se aos papas, conforme está escrito, confirmando que é os papas, em Apocalipse 13, verso 3, que uma das suas cabeças foi ferida de morte. É assim que a profecia está mostrando, onde esta igreja está sentada sobre Apocalipse, sobre os 7 montes, onde essa igreja está sentada sobre os 7 montes. Quem é essa igreja? A profecia está dizendo aqui, Apocalipse 17, verso 18, que é a grande cidade. Quem é essa grande cidade? Que domina todos os reis do mundo? Roma. Então, o capítulo 17 está se falando de Roma. Está se falando da igreja que domina todos os reis da terra. Então, é isso que a profecia está falando, da igreja caída. Então, por favor, Senhor Deus, as pessoas que estão aí ouvindo essas conversas erradas, essas fábulas desses mentirosos que estão ensinando mentira aí, que a tua palavra está dizendo aqui no Espírito de Profecia, que os sacerdotes estão levando o seu rebanho à morte. Isso é muito sério. É muito sério. A gente vê o que a Bíblia está falando, o Espírito de Profecia está falando. E as pessoas não ficam atentos à Bíblia e ao Espírito de Profecia. E seguindo esses ensinamentos errados aí. A Bíblia está dizendo que estão levando à morte. É o Espírito de Profecia que está falando. Primeiros Escritos, página 124. Vá lá e pesquise. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, da nossa família, e nos dá vitória, Senhor. Porque estamos aqui para defender a tua palavra, defender a tua verdade. E todos aqueles que querem defender a tua verdade serão perseguidos. Isso é certo. Está escrito em Apocalipse 17,
Apocalipse 12, verso 17. Está falando que o dragão está irado com a tua igreja, e especialmente aqueles que guardam os teus mandamentos e têm a fé de Jesus. Mas confiamos em ti, e seja feita a tua vontade. No final, tudo acabará bem, porque o bem sempre vence o mal. O mal pode até levar vantagem por algum momento, mas no final, o bem sempre vence. Obrigado por essa mensagem, obrigado por esse poder, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.